Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem, vocês e suas famílias. Bem, e vamos aos nossos vídeos dessa semana, comentando as atividades da semana de 14 a 18 de setembro, tá? Que foi correspondente ao Guia 7. Bem pessoal, a gente vai comentar, vamos corrigir algumas das questões dessas atividades. Como de costume, tá? Peguem o material de vocês, né? Peguem o livro do sexto ano, peguem seus cadernos, né? Peguem o guia, o material de vocês escreverem e vamos a mais uma correção. Bem, galera, a primeira atividade do Guia 7 não estava no livro, né? A primeira atividade do Guia 7 era um anexo que estava lá no guia de vocês. Então, né, essa atividade foi deixada, né, como uma prática inicial. Então, não há necessidade de comentar a correção dela, tá? Mas, se alguém tiver alguma dúvida, é só procurar a mim, caso seja meu aluno, ou então o seu professor. A gente vai começar corrigindo a segunda atividade que foi passada para vocês, tá? Que foi a atividade da página 136. Tá? Então, nesse guia, né, a gente começou nessa semana, a gente começou a estudar mais uma vez o assunto das frações, né? Na semana anterior a gente tinha visto, né, a respeito de múltiplos divisores, números primos. E nesse guia, né, foi o nosso primeiro contato no sexto ano com as frações, né? A partir de agora a gente vai trabalhar um pouco mais com esse assunto, né? Frações e forma fracionária. Bem, pessoal, abrindo o livro de vocês lá na página 136, as questões que foram passadas para vocês dessa página foram as questões 1, 2, 3 e 4, né? Ou melhor, 1, 2, 3, 4 e 9. Eu vou comentar com vocês a quarta e a nona questões, tá? Que são justamente aquelas que dá para você ter uma ideia também das anteriores, tá certo? Então, acompanhando aí comigo, tá? Peguem o seu livro e vamos para a questão 4. Na questão 4 temos o seguinte, a gente vai, né, aplicar os nossos conhecimentos iniciais de frações. Cada figura representa um segmento de reta, né, um pedaço de uma reta. Escreva as frações que correspondem aos trechos assinalados em azul e aos trechos assinalados em vermelho em cada segmento, tá certo? Então a gente vai observar cada segmento desse, né, do A até o D. Vou fazer alguns deles com vocês e a gente vai assinalar a fração correspondente à parte azul e a fração correspondente à parte em vermelho. Então vamos lá. Na primeira questão a gente tem a questão 4 dessa página. Eu vou fazer com vocês o item A. No item A, pessoal, a gente tem um segmento, né? Eu vou desenhar aqui para vocês bem rápido. A gente tem um segmento. E esse segmento foi dividido em... É só vocês contarem quantas partes ele foi dividido, tá? Cada intervalo desse, né? Cada pedacinho desse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o nosso segmento de reta foi dividido em 8 pedaços. Então, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedaços. Estão vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, esse daqui, né? Esse pedacinho aqui não vai contar pra gente, tá? Fica uma sobrinha. Essa parte aí não conta. Bem, galera, desses 8 pedaços, a gente tem o seguinte, ó. Desses 8 pedaços, essa quantidade aqui é azul. Observem no livro de vocês, tá? Essa quantidade é azul, né? E essa quantidade é vermelha. Tá? Então, para vocês não se confundirem com o desenho, tá? Eu vou só cobrir essa parte aqui, ó. Então, ele quer que a gente diga, né, qual a fração correspondente a cada uma dessas partes, a parte azul e a parte vermelha. O que é uma fração, né? A gente relembrou nessa semana o que era uma fração. Fração é um número, né, uma forma numérica que me diz duas coisas, né? A parte de baixo do denominador me diz quantas partes o meu inteiro, né, a minha quantidade foi dividida igualmente, né, assim. E a segunda parte, né, a parte de cima, na verdade, a primeira, né, me diz quantas dessas partes eu tomei, eu considerei. O nosso segmento ele foi dividido em 8 pedaços, né? Assim, a gente contou 8 pedacinhos. Então, o nosso denominador, tanto da parte azul como da parte vermelha, vão ser 8, né? Porque a gente dividiu esse segmento de reta, né? O segmento inteiro, em 8 pedaços. Agora, eu tomei partes diferentes, né? Eu tomei quantidades de pedaços diferentes. Por isso que isso vai mudar o numerador.
Das 8, né, eu peguei 7 em azul. Então, o nosso numerador da parte azul vai ser 7. Então, a fração corresponde a 7 oitavos. Consequentemente, né, da parte vermelha, a gente pegou apenas um pedaço. Então, vai ser 1 oitavo. Tudo bem? Só isso, né? Então, a gente conta em quantas partes a nossa quantidade, né, o nosso inteiro foi dividido. E depois é só contar quantas dessas partes eu estou considerando em cada caso. Na parte azul, 7. Na parte vermelha, 8. Ou melhor, 1, né? 1 de 8, 7 de 8. Tudo bem? Vamos fazer aqui a letra B. Na letra B, a gente tem um pouco mais de partes, né? Só vocês contarem devagar em casa comigo, tá? Então, vamos contar aqui, ó. O nosso segmento foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes, tá bom? Então, o segmento da letra B foi dividido em 10 pedaços. Então, já vou fazer aqui com vocês os 10 pedacinhos, certo? Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a gente tem aqui 10 pedaços, né? 10 pedaços, né, que a gente considera que são iguais, né? Para poder falar de fração. Então, a gente já sabe o seguinte, né? Tanto da parte azul como da parte vermelha, como eu dividi o nosso inteiro, né? Como a gente divide o nosso inteiro em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes, tanto o denominador da parte azul como da parte vermelha, a gente já sabe que vai ser 10, né? Porque a gente dividiu esse inteiro em 10 pedaços. Então, a gente sabe que é de décimos, né? Assim? Bem, agora é só contar, né? No desenho de vocês, tem essa quantidade de partes azuis. Ou seja, né? 1, 2, 3. Então, o nosso numerador é 3. Consequentemente, né? Se a gente pintou de 10, 3 de azul, então as outras 7, né? Assim, as outras 7 vão ser vermelhas. É só contar, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a fração vermelha a gente tem 7 décimos. É assim? Tá aqui, tá? Então, essa é a nossa fração. Essas são as nossas frações, né, correspondentes a cada uma dessas partes. A parte vermelha e a parte azul. Tá? A letra C e a letra D são muito parecidas, né? Eu deixo para vocês em aberto. E se tiverem dúvidas é só procurar a mim ou ao seu professor. Tá bom? Então vamos agora para a questão 9, né, dessa página. Dessa atividade. Na questão 9, pessoal, tá? Ele dava para vocês 4 marcadores, assim como se fossem marcadores de combustível, né? A gente vê muito isso em veículos, né? Assim? Vamos só ler aqui comigo. As figuras mostram um marcador de combustível de um carro. Pronto, então realmente é um marcador de combustível. Você tem aqui o marcador 1, né? Com a setinha vermelha. O marcador 2, com a setinha vermelha um pouco mais atrás. O marcador 3 e o marcador 4. Pronto. Se a figura 1 mostra o tanque cheio, ou seja, né, quando o ponteiro vermelho está aqui nessa posição, né, a gente considera que o motor está cheio, ou melhor, o tanque está cheio. Escreva qual das outras figuras representa, aí na letra A ele quer 1/2, na letra B 1/4 e na letra C 3/4. Então vamos lá. Vamos fazer então as três de uma vez, né? A B e a C. O 1, né? O 1 marcador cheio, só para a gente ter a referência, né? Marcador cheio. A gente tem, ó, é só observar lá em cima. 1, 2, 3, 4, né? Então, ó, 4 pedacinhos iguais. Aqui tá esses 4 pedaços aqui, ó. E o tanque cheio, né? O marcador aponta para cá. Certo? Aí na figura 2, a gente tem o marcador um pouco mais para trás. Em que situação? Nessa seguinte situação. A gente tem 1, 2, 3 e 4, certo? Essas 4 partezinhas aqui. E ele se encontra aqui, né? Apontando para esse tracinho. Essa é a figura 2, né? Essa aqui é a figura 1. Essa aqui é a figura 2. Então, pessoal, é só contar comigo. Sendo aqui o tanque cheio, então a gente tem o seguinte, ó. 1, 2, 3, 4 partes iguais, tá? Esses 2 pedacinhos aqui não contam, né? Porque o marcador ele não
ele não cai para cá e nem passa daqui, né? Porque a gente sabe que o cheio é aqui. Então o vazio vai ser aqui, né? Nesse último tracinho. Então a gente só conta essas 4 partes. Dessas 4 partes, né, que correspondem ao tanque cheio, o marcador encontra-se aqui na primeira, né? Passou da primeira parte, então a gente passou só um pedaço. Se foi só um pedaço, então ó, um pedaço de 1, 2, 3, 4. Ou seja, né, essa fração que corresponde à figura 2 é a fração 1 pedaço de um total de 4, ou seja, 1/4. Certo? Então, qual é a letra que pede 1/4? É a letra B, né? Então, a figura 2 tem como resposta lá a letra B. Na figura 3, a gente tem a figura, né, de novo. Aqui o primeiro ponto, aí 1, 2, 3, 4, né? Assim? 1, 2, 3, 4. Aqui é o cheio, né? E aqui é o vazio. Certo? E na figura 3 ele está exatamente aqui, ó. Né? Exatamente no meio. Ou seja, né, ele passou 2 pedacinhos de um total de 4. Certo? Então ele se encontra exatamente na metade, concorda? Portanto, né, a fração vai ser um pedaço de 2, né, ou então metade. Tá? Que é, no caso, a resposta para a letra A. É assim? Na letra A, então a gente tem metade do tanque cheio, que é a figura 3. Sobrou então para a letra C, né, a figura 4. Só para a gente concluir aqui. Como é que é a figura 4, né? Figura 4 a gente tem assim, ó. 1, 2, 3, 4, né? 4 pedacinhos, né? Aqui é o tanque cheio e aqui é o tanque vazio. E o ponteiro se encontra aqui, no terceiro, né, marcador aqui. Ou seja, né, ele passou 1, 2, 3, falta só um pedacinho para encher o tanque. Então aqui a gente tem 3/4 do tanque, né? Que é, no caso, a resposta para a letra C, né? 3/4 do tanque é a figura número 4, certo? Então aqui, né, a gente começa já a colocar em prática conhecimentos sobre frações. E lembrando, né, que esses conhecimentos a gente já conhece, né? Você já tem conhecimento desde lá do 5º ano, né? Talvez até do 4º ano. O que a gente vai fazer agora é colocar, né, um pouco mais além disso, certo? Vamos agora, né, para a nossa terceira atividade do guia, né, que era a atividade da página 138, que já era, né, problemas envolvendo frações, tá? Frações de quantidades, né, assim? Página 138. Foram passadas para vocês as questões 1, 2, 7 e 8 dessa página, foi assim? Eu vou comentar com vocês as questões 2 e 7, tá certo? As demais ficam em aberto, caso vocês queiram tirar dúvidas depois, tá? Então vamos lá. Na questão 2, peguem o livro de vocês e acompanhem a leitura, tá? Então vamos lá. Diz o seguinte: Mariana adora água de coco e resolveu encomendar certo número de cocos para seu aniversário. Foram consumidos 18 cocos, o que correspondia a 1/4 da quantidade encomendada, certo? Então, 18 cocos corresponde a 1/4 da quantidade que foi encomendada. Então, tomar cuidado aqui, né? Quantos cocos foram encomendados? Tá, pessoal? Então, a gente tem aqui um problema, né, inverso que, né, em relação ao conteúdo de fração de quantidade. Geralmente, né, as questões de fração de quantidade te dão a quantidade total e pede para vocês determinarem, né, qual a porção que eu quero considerar. Por exemplo, né, eu tenho uma quantidade de objetos, quero considerar só uma fração deles. Aqui não, aqui ele nos deu o contrário. Ele deu para a gente o seguinte: ele fala, né, que a Mariana gosta de água de coco e encomendou cocos para o aniversário dela. Foram consumidos nesse aniversário 18 cocos, tá? Essa foi a quantidade consumida. E essa quantidade corresponde a 1/4, ou seja, né, a quantidade de cocos é 1, que eu não sei qual é, mas 1/4 dessa quantidade é 18, certo? Então, a gente já vai colocar em prática isso. O que ele quer saber é quantos cocos tinham, né, no total, foram encomendados antes da festa. Tá, então é só a gente usar o nosso conhecimento
a respeito de fração, né? A fração é 1/4. Certo? O que isso quer dizer, né? Quer dizer que eu dividi a quantidade total de cocos em 4, não foi assim? Eu dividi a quantidade total de cocos em 4 e estou considerando uma delas. Uma dessas 4 partes. Então, vamos imaginar o seguinte, ó, eu tenho a quantidade de cocos é essa, digamos que eu possa colocar essa quantidade total dentro de uma caixa. Aí, se eu dividir essa caixa em 4 pedaços, certo? Em 4, né? Uma delas, uma de 4, né? Um pedaço de um total de 4 corresponde a 18. Certo? Então a gente sabe o seguinte, se um pedaço, né, de um total de 4 corresponde a 18, é porque todos os outros 3 pedaços também correspondem a 18. Correto? Ou seja, né, 4 vezes 18 é a quantidade total de cocos, né, que foi encomendado. E é só fazer a continha. 4 vezes 18, né? 4 vezes 8 dá 32. Vai 3. 4 vezes 1, 4, mais 3, 7. Ou seja, foram encomendados 72 cocos. O que é que a gente observa aqui, né? A gente observa que da fração 1/4, né, a gente multiplicou a quantidade correspondente pelo denominador. Estão observando? O nosso denominador, né, que é 4, ele foi multiplicado, né? Ele foi multiplicado pelo total correspondente, né? Que é justamente o que eu falei de inverso, né? Porque geralmente a gente faz o seguinte, se eu quero saber quanto corresponde 1/4 de uma quantidade, eu divido essa quantidade por 1/4, né? Assim, está até no material de vocês. Mas como eu sei que essa quantidade, né, é 1/4, ou melhor, que essa fração corresponde a 18, o que a gente faz é o raciocínio inverso, né? Já que eu quero saber o total, então eu vou multiplicar essa quantidade de vezes, certo? Essa quantidade, né? Essa fração, o denominador dessa fração pela quantidade. Ou então a gente usa um desenho aqui para entender melhor a situação, tá? Mas no caso geral, né, a gente sempre multiplica pelo denominador e divide pelo numerador. Só que o numerador aqui é 1, né? Então dividir por 1 não importa, né? Porque realmente cada parte dessas é 1/4, tá certo? Dúvidas é só perguntar depois. Vamos então comentar agora a questão 7. Então essa é a quantidade total de cocos, né, que foi encomendada. Na questão 7, pessoal, a gente tem o seguinte, observe a figura. Aí a figura é um retângulo, né? Um retângulo que foi dividido em quadradinhos. Quantos quadradinhos? Vamos olhar aqui então. Na horizontal, né, foi em 3 partes, certo? E na vertical em 6, né? Então a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5, só para fechar a última, 6, né? Assim? Ou seja, a gente já pode adiantar o seguinte, né? Que esse retângulo foi dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, né? 3 vezes 6 dá igual a 18 quadrados, né? Assim? Então já sei, né, que a quantidade de quadrados que tem aqui é 18. Ok. Ó, a pergunta é, quantos quadrados, né, quantos quadradinhos desses representam na letra A? Quantos quadradinhos representam 1/2? Então na letra A a gente tem o seguinte. Quantos quadradinhos representam 1/2? Ou seja, né, metade. Se é metade, né, basta a gente pegar a quantidade total, que é 18, né, a gente já fez aqui em cima, e dividir por 2, né, assim? Então 18 dividido por 2, isso é fácil de fazer, né, da tabuada, são exatamente 9 quadrados. Certo? É só dividir, né, pelo denominador, né, metade. Na letra B, a gente tem o seguinte. Quantos quadradinhos correspondem a 2/3? Aqui já muda um pouquinho, né? Porque a nossa fração ela tem numerador diferente de 1. Quantos correspondem a 2/3? Então é só você acompanhar, né, pela explicação que tem aqui no livro de vocês, está na página anterior, 137. E também tem um anexo, né, no guia de vocês, lá, o último anexo, ensinando como é que você calcula frações de quantidades.
Se eu quero calcular 2/3 de 18, então eu vou dividir o 18 em 3, né, agora, porque o denominador é 3, então eu vou dividir o 18 em 3, tá? Eu dividi pelo denominador, né, porque é o total de partes que eu dividi, no caso 3. E 18 dividido por 3 dá quanto? Né? A gente já fez isso em algum lugar. Fizemos aqui, né? 3 vezes 6 dá 18, então 18 dividido por 3 vai dar 6, né? 6. Então, ó, se eu dividir 18 em 3 pedaços, vai dar 6, ou seja, cada um desses 3 pedaços vai ter 6. 6, 12, 18, não é assim? 6, 6, 6. Aí o numerador me diz que eu estou pegando 2 desses pedaços, então eu estou pegando 6, 12, ou seja, né, eu estou pegando essa quantidade que corresponde a 1/3 e multiplicando, né, por 2. E corresponde, né, exatamente a 12 quadrados. É exatamente o que tinha aqui em cima. Quando eu dividi o 18 por 3, eu encontrei o valor de cada terço. Esse terço é 6, esse terço é 6, esse terço é 6. Né? Todos os terços são 6. Da mesma forma, né, que aqui em cima, cada quarto era 18. Estão vendo? Cada quarto é 18. Né? Por isso que os 4 quartos, né, o total é 72. Aqui é com 3. Né? Então, cada terço é 6. Se cada terço é 6... e a fração me diz que eu estou pegando 2 deles, então é 2 vezes 6. Tá? Quando eu só pego 1, eu não preciso fazer, né, 9 vezes 1, porque vai ser o próprio 9. Né? Mas é basicamente isso que a gente faz. Dividir pelo denominador, quando eu quero saber a quantidade, né, da parte. Dividir pelo denominador e multiplicar pelo numerador. Porque o numerador, né, numera essas partes que eu estou pegando. E o denominador me diz a quantidade de vezes que eu dividi igualmente. Né? Vamos fazer só mais um. Aí eu deixo a D para vocês, tá? Na letra C, ele quer saber quantos quadradinhos correspondem a 5/6. Ora, 5/6 é a mesma ideia. Em quantas partes eu dividi? Em 6, né? Então eu vou pegar o 18 e vou dividi-lo em 6 partes. A gente pode pegar a resposta aqui de cima, né? 18 dividido por 6 dá 3, né? Então, cada sexto, né, eu peguei uma quantidade de 18 e dividi em sextos, né, em 6 pedacinhos. 6 pedacinhos. Cada pedacinho desse, né, cada pedacinho de 6, contém 3 quadrados. Certo? Então, cada sexto tem 3 quadrados. Eu estou pegando quantos sextos? A fração me diz que eu estou pegando 5 deles. Então, são 5 sextos. Tá? Então, é 5 vezes 3. Correto? Porque cada sexto tem 3, né? Isso vai dar 15. 15 quadrados. Ok? Então, né, metade, 1/2 corresponde a 9. 2/3, né, corresponde a 12. E 5/6 corresponde a 15, né? Falta só um sexto aí para fechar o retângulo inteiro. Tá certo? Então é basicamente isso que vocês devem fazer na questão de número 7. Tá? Eu deixo a D em aberto para vocês. Vamos agora, né, para a nossa última atividade do livro, que foi a atividade da página 41, que é justamente sobre o assunto, né, bem interessante, que é comparar as frações. Né? Comparar as frações é dizer se duas frações são, né, uma é maior ou menor que a outra, ou então se elas são a mesma coisa, né, se elas são iguais. Tá? Tem isso no livro de vocês, né? Tem vídeo explicativo, assistam, tá? E agora vamos para a correção, tá? Foi passada, né, todas as questões dessa atividade, de 1 até 4, e eu vou corrigir com vocês a questão 4, tá bom? Página 141, vou corrigir com vocês a questão 4, tá? As outras são na mesma ideia, né? Você comparar frações. Vamos fazer a letra A. A questão 4 diz o seguinte, pessoal. Verifique se as comparações, né? A gente tem aqui 8 comparações, né, de A até F. E nós vamos verificar se elas são verdadeiras, né? Ou seja, se o que está sendo dito é verdadeiro ou não. Tá? Na letra A, por exemplo, a gente tem o seguinte. Ele está dizendo que 1/3 é maior do que 1/6, né? Assim, só para lembrar, né? O sinal de maior que, né? E o sinal de menor que é o contrário, tá? Para ficar fácil de associar, né? Eu acho que você até já deve ter visto isso.
a boca, né, do sinal, como se a gente enxergasse aqui como uma boca, vai sempre ficar apontada para o maior, né? Então, se o maior estiver na esquerda, fica assim. Se o maior estiver na direita, aí fica assim, certo? Uma dica para a gente, né, sempre lembrar qual é o sinal. Então, a primeira está dizendo que 1/3 é maior do que 1/6. Isso é verdade ou isso é falso? Bem, é só vocês lembrarem lá do vídeo explicativo, né? Observem, pessoal, que essas duas frações têm algo em comum, né? Então, quando a gente quer comparar frações, a primeira coisa que a gente vai observar é se eles têm alguma coisa igual entre si, ou seja, se os numeradores são iguais ou se os denominadores são iguais. No caso, a gente percebe que o numerador das duas é o mesmo, né? Que é 1. Então, basta eu olhar para o denominador. Aí você vai só lembrar o seguinte, ó, como o denominador me diz o tanto de vezes que eu dividi, quanto mais eu divido, não é assim, menor fica, concorda? Se eu pegar uma parte de chocolate e dividir ao meio, cada meio é maior do que se eu dividisse em terços, concorda? Então, quanto mais partes eu divido, menor cada parte fica, concorda? Dividir ao meio, dividir em terços, dividir em 10, né? Então, quanto mais eu divido, menor fica. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que uma parte de 6 é realmente menor do que uma parte de 3. Ou seja, né, essa afirmação aqui é verdadeira. Tá? Realmente, né, 1/3 é maior do que 1/6. Tudo bem? Né, porque os numeradores são iguais e a maior fração é aquela que tiver o menor denominador. É assim? Quando aqui em cima é igual. Cuidado, tá? Na letra B, vamos fazer aqui a letra B. A gente tem a seguinte afirmação. Está dizendo, né, que 1/3 é igual, é a mesma coisa, né, de 2/6. Aqui você pode, né, fazer um desenho, se quiser, né, para auxiliar, mas não é tão seguro, tá? E também não é tão prático. A gente vai então utilizar a regra, né, que foi passada no vídeo de vocês. Qual foi a regra do vídeo, né? A gente observa, né, que nem os numeradores são iguais, nem os denominadores são iguais, né? Então a gente precisa fazer a seguinte multiplicação, né? Eu vou multiplicar o 3 pelo 2, né, assim, cruzado, que vai dar quanto? 3 vezes 2 dá 6, né? E agora eu vou multiplicar cruzado aqui, o 6 vezes o 1, né? Que vai dar quanto? 6 vezes 1 também dá 6. Ou seja, 6 é igual a 6, né? Então, realmente, essas duas frações são iguais e, portanto, né, a afirmativa está verdadeira. Se desse números diferentes, né, então a fração maior seria aquela que desse o maior valor, o maior produto, né, o maior resultado da multiplicação. Como é o mesmo, realmente as frações são iguais. E para a gente ter uma ideia, né, se eu dividir um inteiro em 3 e pegar 1, é a mesma coisa de eu dividir esse mesmo inteiro em 6 e pegar 2. Né? É a mesma coisa. Só fazendo aqui rapidinho. Dividi em 3, peguei 1. 1/3, né? Vou pegar o mesmo inteiro, né? A mesma bola, vou dividir em 6. 6, estão vendo? 6 pedacinhos. E vou pegar 2. Olha só que legal. Quando eu pego 2, essa parte é igual a essa parte. Então, realmente, né, a fração é a mesma. Dá para ver até graficamente. Tudo bem? Bem, vamos fazer a letra D. Tá? As demais ficam em aberto aí. Letra D, a gente tem a seguinte afirmação, né? Acompanhando o livro de vocês. Ele está dizendo que 2/3 é menor do que 1/3. E aí a gente observa, né? Essas duas frações, em comparação, né, elas têm algo em comum. Que algo é esse? O denominador é igual. Né? Então a gente sabe que quando o denominador é igual, basta eu olhar quem é o maior numerador. Não é assim? Então porque as partes vão ter o mesmo tamanho, né? Se as partes vão ter o mesmo tamanho, a maior fração vai ser aquela que tiver mais partes. Numerador, né? Assim? Então a gente percebe que o 2 é maior do que o 1. Então, na verdade, o sinal correto aqui seria que o 2/3 é maior, né, do que 1/3. Essa afirmativa, portanto, está falsa, né? Porque é o contrário. Essa fração é maior do que essa. Ok? Continuando aqui, vamos fazer a última, tá?
do vídeo e as demais ficam para vocês. Vou fazer com vocês agora a questão, o item F. No item F a gente tem que está dizendo que 1/5 é igual a 2/10. E aí, pessoal, é igual ou não é? Né? Então a gente vai analisar mais uma vez, né? Os numeradores são diferentes, os denominadores também são diferentes, então a gente vai multiplicar, né? Vou multiplicar o 5 pelo 2, que vai dar quanto? Vezes, né? 2 vezes 5 dá 10. E agora a gente multiplica, né, o 10 pelo 1. E 10 vezes 1 também dá 10, né? Mais uma vez, né, como os resultados foram iguais, realmente essas duas frações são iguais, né? E, portanto, a afirmativa está verdadeira. Tá? Então, nessas que eu resolvi com vocês, a gente tem 3 verdadeiras e uma falsa, tá? Aí vocês fizeram o restante, né? E se ficaram com dúvida em alguma que eu não passei aqui, é só entrar em contato comigo, tá? Então com o seu professor, ok? Bem, então a gente fica por aqui, tá? Um bom vídeo de correção para vocês. Assistam, tá, pessoal? Tirem suas dúvidas. Não deixem de assistir esses vídeos. Um abraço e até o próximo vídeo.